Olá, turma, tudo bem? Nessa nossa última aula de reposição, a gente vai estudar alguns conceitos básicos de sinalização celular. Em organismos multicelulares, é essencial que as células se comuniquem entre si, possibilitando ações coordenadas em diferentes tipos celulares. Essa comunicação se dá através de moléculas que uma determinada célula vai produzir e vai colocar no meio extracelular para serem então percebidas pelas outras células, tá? Chamamos a célula que lançou a molécula, né, que produziu e exportou para fora, né, essa molécula sinalizadora. A gente chama ela de célula sinalizadora. Foi aquela célula que produziu aquela molécula, que vai interagir com outras células. A molécula que leva a informação, né, que foi produzida e exportada, ela é chamada de ligante, mas também é chamada de molécula sinalizadora. E a célula que percebeu a presença do ligante no meio dela e nos receptores é chamada de célula-alvo, tá? Então, aquela célula que vai ser alvo daquela molécula sinalizadora produzida por outra célula vai ser chamada de célula-alvo. Vale lembrar que uma célula-alvo nem sempre vai ser uma célula distante. A célula-alvo pode ser a própria célula que produziu esse ligante ou molécula sinalizadora, tá? A célula-alvo pode ser uma célula que vai estar bem próxima ou também pode ser uma célula que vai estar bem distante. Então, no geral, o que a gente tem, né, do que acontece com a célula quando ocorre esse processo? Então, o ligante ele vai se ligar ao receptor daquela célula-alvo, vai ocorrer a transdução do sinal, que a gente vai estudar melhor posteriormente aqui. Depois da transdução, vai ocorrer uma amplificação desse sinal. O que é amplificar? Quando você amplifica um sinal, você melhora, né? Você aumenta aquele sinal. E por último, aquela célula ela vai ter uma resposta. O que é a resposta? Pode ser que aquela célula-alvo ela passe a produzir diferentes tipos de proteínas. Pode ser que aquela célula-alvo ela se diferencie. Pode ser que ela se prolifere. Então, aquela célula-alvo ela pode, a partir dessa sinalização que ela recebe, ela pode se comportar de diversas maneiras, né? A depender do tipo, né, de sinalização. No geral, essas respostas estão ligadas, né, à proliferação celular, diferenciação, secreção, contração, metabolismo, excitabilidade da membrana, dentre outras. Bom, de acordo com a meia-vida da molécula sinalizadora, o que é meia-vida de uma substância? É o tempo que leva para que uma determinada quantidade dessa substância perca metade de sua atividade. Então, de acordo com a meia-vida da molécula sinalizadora e de quais células possuem receptores para aquele sinal, podemos classificar os tipos de sinalização como parácrina, autócrina, dependente de contato, endócrina e neuronal. O que é uma sinalização parácrina? Quando a molécula sinalizadora tem uma vida curta, tá? E os receptores estão nas células próximas, então vão estar bem pertinho ali. Então, a célula-alvo vai estar bem próxima da célula sinalizadora, né? Que é aquela célula que vai produzir as moléculas sinalizadoras, tá? Então, nesse caso, a molécula sinalizadora é chamada de mediador local, porque ela vai agir ali no mesmo local, né? Bem próximo da célula-alvo. Então, isso é uma sinalização parácrina. A gente tem também a sinalização autócrina. O que é a sinalização autócrina? É quando a molécula sinalizadora tem a vida curta e o receptor para essa molécula sinalizadora está na própria célula que emitiu o sinal. Ou seja, essa célula ela vai produzir o sinalizador químico para agir nela mesma, para agir no receptor que vai estar na própria membrana dela mesma. É chamada de sinalização autócrina. Essa mesma célula vai ser tanto sinalizadora quanto a célula-alvo.
A gente tem também a sinalização dependente de contato. O que é esse tipo de sinalização? A molécula sinalizadora, ela não vai ser secretada da célula sinalizadora. Ela vai apenas ficar exposta na superfície da célula sinalizadora, como vocês estão vendo aqui na figura. Ó, o ligante, ela fica ali grudadinha na superfície da célula que a produziu, e a célula-alvo, ela precisa fazer contato para que o receptor se ligue à célula sinalizadora. Então, a célula-alvo, ela sempre vai ter esse receptorzinho que vai se ligar à molécula sinalizadora. Então, esse tipo de sinalização é chamado de dependente de contato. Precisa que o ligante na superfície de uma célula se ligue ao receptor na superfície da outra célula. A gente tem também a sinalização endócrina. O que é a sinalização endócrina? É quando a molécula sinalizadora ela tem uma vida longa, diferente das que a gente viu até agora, que tem uma vida curta. Na endócrina, a molécula sinalizadora tem uma vida longa. Ela vai ser lançada na corrente sanguínea e vai atingir as células-alvo em locais distantes de onde ela foi produzida. Nesse caso, a molécula sinalizadora é chamada de hormônio, tá? Como vocês podem ver nessa figurinha. Então, a célula sinalizadora vai produzir o hormônio, né? Que é uma molécula sinalizadora que tem uma meia-vida longa. E ela vai, então, cair na corrente sanguínea, né, para atingir células, né, de tecidos distantes, tá? A célula-alvo vai estar distante nesse tipo de sinalização, que é endócrina. E a gente também tem a sinalização neuronal. O que acontece na sinalização neuronal? A molécula sinalizadora vai ser chamada de neurotransmissor, tá? Essa molécula sinalizadora, ela vai viajar grandes distâncias, só que não é no sangue e nem no meio extracelular, mas sim dentro de prolongamentos dos neurônios, chamados axônios, tá? Então, se você já conhece a estrutura de um neurônio, no axônio do neurônio, né, que são prolongamentos bem compridos, né? Essa molécula sinalizadora, que nesse caso é chamada de neurotransmissor, né, vai viajar aí dentro desses axônios, tá? Bom, é interessante saber que um sinal apenas pode gerar muitas respostas diferentes. Como assim? Quando a molécula sinalizadora ela é secretada no meio extracelular, ela entrará em contato com várias células, porque nós somos seres multicelulares, então a gente vai ter várias células ali, então essa molécula vai ter contato com diversas células, mas apenas um pequeno número restrito dessas células responderá ao sinal. Mas por quê? Porque apenas algumas células expressam o receptor capaz de reconhecer a molécula sinalizadora. Então, por isso que essa molécula sinalizadora não vai fazer o efeito em todas as células do nosso corpo, apenas em alguma. Esse é o princípio de funcionamento de muitos medicamentos. Imagine aí se você toma um medicamento que vai agir em um determinado local do corpo, que você está tendo uma dor, algum processo inflamatório. Imagina que esse medicamento fosse agir em todos os tecidos do nosso corpo, né? Não ia dar certo. Então, para cada tipo de medicamento, ele vai ter uma ação aí específica para determinados tipos de tecidos, né, para determinados tipos de vias metabólicas em alguns órgãos diferentes, tá? Então, aquele medicamento ele não vai sair agindo, né, em todos os órgãos e tecidos do nosso corpo, porque nem todas as células expressam receptor para reconhecer aquela molécula sinalizadora, para reconhecer aquela droga, tá? Na corrente sanguínea circulam muitos hormônios secretados de diferentes células que atingirão várias células, mas só algumas expõem o receptor adequado para reconhecer aquela molécula sinalizadora, para reconhecer aquele hormônio, tá? Então aqui nessa figurinha vocês estão vendo várias células sinalizadoras aqui, né, representadas pelos quadradinhos, pela bolinha, tá? Eles vão o quê? Vão para a corrente sanguínea, vão ter contato com diversas células, mas só essas células-alvo, né, que tem o receptor apropriado para reconhecer essas células sinalizadoras, é que vão reconhecer e sofrer a ação, né, dessas células sinalizadoras. O restante das outras diferentes células não vão, né, sofrer ação nenhuma dessas moléculas, porque elas não têm o receptor adequado para que essas moléculas sinalizadoras se liguem, né, atingindo aí o seu objetivo.
Bom, o neurônio ele possui diferentes prolongamentos para alcançar as células que possuem os receptores que são capazes de reconhecer o neurotransmissor. Um exemplo disso é o neurotransmissor chamado acetilcolina no nosso organismo, que serve como sinalizador para células-alvo diversas, que reagem de modo diferente ao mesmo sinal. Por exemplo, uma célula muscular esquelética ela vai se contrair quando o seu receptor de acetilcolina reconhecer esse neurotransmissor no meio. Já o músculo cardíaco, lá do nosso coraçãozinho, vai ter o quê? A frequência cardíaca, a frequência da contração muscular da célula cardíaca vai diminuir na presença dessa molécula. Então, o nosso coraçãozinho vai bater com menor frequência. Já a célula da glândula salivar, as células que produzem a nossa saliva, que também expressa o mesmo receptor para acetilcolina, vai provocar uma resposta diferente, vai aumentar a secreção de saliva, tá? Então, esse mesmo neurotransmissor acetilcolina, ele tem diferentes ações em diferentes tecidos do nosso corpo. Por quê? Porque ele possui diferentes prolongamentos, para alcançar aí essas diferentes células-alvo, a característica aí do nosso sistema nervoso. Então, diferentes sinais recebidos por uma célula-alvo podem modular seu comportamento. Então, uma célula que não recebe nenhum sinal em sua vida, ela acaba morrendo, porque a célula precisa da interação desses sinais para manter ali a sua atividade. A simples manutenção da vida celular já depende de várias informações sinalizadas pelas moléculas, como na figurinha está mostrando, molécula A, molécula B, molécula C. Então aqui, a célulazinha que não recebe nenhum sinal externo, ela acaba morrendo. Seu final trágico é a morte celular. Aqui jaz uma célula esquecida, uma célula que não recebe nenhum sinal, tá? Já a célula lembrada, aquela célula que recebe várias sinalizações, ela acaba sobrevivendo. Comportamentos mais complexos, como a proliferação e diferenciação, que também requerem sinalizadores bem mais específicos, tá? Qual tipo de receptor mais adequado para receber um determinado sinal? Me respondam aí. Isso vai depender do tipo de molécula, de que tipo de molécula esse sinal for. Por exemplo, se a molécula sinalizadora for uma molécula pequena, pequenininha, hidrofóbica, ou seja, tem fobia, por água, qual que é a outra característica dela? Ela acaba sendo lipossolúvel, solúvel em lipídio. Então, ela vai ser uma molécula que vai conseguir atravessar a membrana. Então, o receptor para esse tipo de molécula, lipossolúvel e pequena, vai estar dentro da célula. Vai ser um receptor intracelular, tá? Mas, se a molécula sinalizadora for uma molécula que não puder atravessar a membrana, for uma molécula grande, ou se for uma molécula que não tem aquele caráter lipossolúvel, o receptor para esse tipo de molécula sinalizadora, ele terá que estar obrigatoriamente na membrana plasmática ali da célula. Ele tem que estar exposto na superfície celular para reconhecer esse tipo de molécula. Então, você nunca vai encontrar um receptor para uma molécula que é hidrofílica dentro da célula. Ela vai ter que estar na superfície da célula, porque essa molécula hidrofílica ela não é capaz de atravessar a membrana plasmática, tá bom? Bom, quais os tipos de receptores que a gente tem? A gente tem receptores proteínas, a gente tem peptídeos pequenos, a gente tem aminoácidos, nucleotídeos, esteróis, retinóis, derivados de ácidos graxos e alguns gases dissolvidos, como o monóxido nítrico e o monóxido de carbono. Algumas moléculas sinalizadoras hidrofóbicas são capazes de atravessar a membrana, tá? E elas têm uma vida muito mais longa. São moléculas mais estáveis. Então, elas são produzidas e secretadas por células glandulares, tá? Então, são moléculas que vão viajar grandes distâncias pela corrente sanguínea, como a gente já viu, até chegar à célula-alvo. Então, essas moléculas são chamadas de hormônio, e como são hidrofóbicas, ou seja, são lipossolúveis, eles têm problema para viajar pela corrente sanguínea, porque moléculas que são lipossolúveis, eles não se difundem pela corrente sanguínea,
tá? E nem no meio extracelular, porque são aquosos. Então, esse tipo de moléculas, eles precisam se ligar a moléculas que são chamadas de moléculas carreadoras, que são geralmente proteínas do nosso soro, por exemplo, a albumina. São proteínas, né, que conseguem se difundir no ambiente aquoso, né? E elas vão aí transportar essas moléculas sinalizadoras que são lipossolúveis, que não conseguem transitar facilmente pela corrente sanguínea, justamente por serem lipofílicas, tá? Então, moléculas lipofílicas, a gente já sabe que elas atravessam com facilidade a membrana plasmática, porém, elas têm dificuldade, né, de viajar pela corrente sanguínea, porque a corrente sanguínea não é lipofílica, tá? É um ambiente mais aquoso. Então, tem esse porém. Mas, felizmente, para a nossa alegria, existem proteínas carreadoras, né, como a albumina, por exemplo, que é muito abundante no nosso plasma, e elas conseguem transportar, né, tranquilamente essas moléculas, né, que são gordurosas, tá? Bom, para ligantes ou moléculas sinalizadoras que são hidrofóbicas, o receptor ele deve estar, né, como eu já falei, obrigatoriamente, né, no citoplasma, porque como são hidrofóbicos, eles conseguem atravessar a membrana. Tá? Então, esse receptor, com a chegada dessa molécula, ele vai ficar ativo, desempenhando então sua função. É muito frequente, porém, que o receptor seja um fator de transcrição. Ou seja, é uma molécula que, com a chegada do ligante, vai formar um complexo que vai entrar no núcleo da célula e vai ativar a transcrição, né, de diferentes proteínas, como vocês estão vendo nessa figura aqui. A gente está vendo que aqui fora da membrana o cortisol. O cortisol é um hormônio lipoproteico, é lipossolúvel. Então, ele vai conseguir atravessar facilmente aqui a membrana plasmática, vai se ligar no receptor dele que está aqui dentro da célula, tá? Já que ele consegue atravessar a membrana plasmática, então o receptor vai estar obrigatoriamente dentro da célula. Quando o cortisol se liga ao receptor, vai ocorrer o que nesse receptor? Uma membrana conformacional que vai ativar esse receptor, tá? Então, esse complexo do cortisol com o receptor vão se deslocar para dentro do núcleo aqui, ó. Vai se tornar ativado, vai se deslocar para dentro do núcleo. Dentro do núcleo, eles vão se ligar a uma região que é chamada região regulatória do gene alvo e vai ativar a transcrição de um gene que é alvo, né, desse cortisol. E aí, com a transcrição do gene, o que é a transcrição da origem? A um RNA, e esse RNA vai ser lido, dando origem ao quê? Uma proteína. Então, aquela proteína vai ser específica, né, para a função aí que esse hormônio se ligou a essa célula, para produzir esse tipo de proteína que vai ter uma função específica nessa célula, tá bom? Quando a molécula sinalizadora é hidrofílica, né, tem afinidade pela água, ou é uma molécula grande, não vai poder, portanto, atravessar a bicamada lipídica, né? O receptor vai ter que funcionar, né, como um verdadeiro garoto de recados, tá? Ele não vai poder sair da membrana, onde tem que estar obrigatoriamente exposto, tá? Então, quando o receptor ele recebe a molécula sinalizadora, ele vai mudar de conformação. Então, a mudança de conformação vai passar a informação adiante para outras moléculas sinalizadoras, tá? Porque muda o comportamento do receptor. Na membrana plasmática, existem 3 tipos de receptor de sinalização. A gente vai ter os receptores do tipo canal, a gente vai ter os receptores associados à proteína G e a gente vai ter os receptores enzimáticos. Então, vamos ter receptores aí na superfície da membrana plasmática desses 3 tipos, tá? Em comum, eles possuem o fato de serem proteínas transmembrana. Então, aquelas proteínas transmembrana que a gente já estudou, né? Eles são o quê? Eles são esses tipos aí de receptores, tá? Podem ser, dentre outras coisas, esses receptores. Então, eles são proteínas transmembranas e eles não entram na célula. Então, o primeiro tipo aí de receptor do tipo canal. O que é esse receptor do tipo canal? Eles são canais controlados pelo ligante. Esses receptores podem ser os próprios canais ou também podem estar associados a um canal iônico, de modo que a mudança conformacional induzida pelo ligante ativa o canal associado que se abre. Então, os canais iônicos ativados por ligante, eles possuem sítios receptores para o ligante que mudam a conformação, abrindo o canal iônico.
O receptor de acetilcolina, por exemplo, né, da membrana plasmática, ele é composto de 5 subunidades. 2 subunidades alfa, uma subunidade beta, uma subunidade gama e uma subunidade delta. Quando a acetilcolina liga-se a ambas as subunidades alfa, o canal se abre e o sódio pode seguir ao longo de seu gradiente de concentração para dentro da célula. Como vocês podem ver aqui nessa figurazinha, esse processo. Tá? Existem 3 tipos principais de canais iônicos transmembrana. A gente tem o regulado por ligante, a gente tem o regulado por voltagem e a gente tem o regulado por segundo mensageiro. No canal regulado por ligante, o mecanismo de ativação desse canal vai ser a ligação do ligante ao canal. No tipo de canal regulado por voltagem, o mecanismo de ativação desse tipo de canal vai ser uma alteração no gradiente de voltagem transmembrana. No canal regulado por segundo mensageiro, o mecanismo de ativação vai ser uma ligação do ligante ao receptor transmembrana, né, com domínio acoplado à proteína G, que a gente vai estudar mais adiante, resultando em geração de um segundo mensageiro. Como a gente vai ver mais adiante, esse segundo mensageiro ele é o que transmite, né, a mensagem, a informação para dentro da célula. Bom, outro tipo de receptores são receptores associados à proteína G. São proteínas transmembrana multipasso. O que são proteínas transmembrana multipasso? São aquelas proteínas que atravessam a membrana várias vezes, tá? Então, a mudança conformacional ao receber o ligante, né, ao ligante se ligar a esse tipo de proteína, ativa, né, faz ativar uma segunda proteína que também muda de conformação, passando o sinal adiante. E assim vai. E a outra proteína também sofre conformação, passando o sinal adiante. Esses receptores eles são bastante variados, mas a segunda proteína que é ativada não varia muito, que é chamada proteína G, porque ela pertence a uma família de proteínas que ligam GTP, tá, ficando ativadas, e depois elas hidrolisam, ou seja, quebram o GTP, gerando GDP, voltando ao estado inativo. Então, essas proteínas não usam ATP, que é adenosina trifosfato, e sim o GTP, que é a guanosina trifosfato. Quando elas estão ligadas ao GDP, elas ficam no estado inativado. Bom, esses receptores associados à proteína G, eles são uma única cadeia polipeptídica, multipasso, como eu expliquei para vocês, que eles atravessam a membrana cerca de 7 vezes, né? Atravessam a bicamada lipídica 7 vezes. Além de sua orientação característica, né, na membrana plasmática, todos usam as proteínas G para transmitir o sinal para o interior da célula. Como vocês estão vendo aqui essa figura ilustrando a proteína G, né? E essa outra figurinha aqui, ela ilustra essa porção acessória aqui da proteína G, que quando ela está inativa, ela fica ligada, né, ao GDP, tá? Então vai ter aqui essa porção alfa, beta e gama, né, associadas aqui ao GDP. Então isso mostra que esse receptor ele está inativo. Bom, no estado de repouso, as subunidades, né, de uma proteína G vão estar associadas entre si pelo GDP, como eu já expliquei. Bom, a ligação de um ligante extracelular a esse receptor acoplado à proteína G vai determinar a troca do GDP pelo GTP na subunidade alfa, que vocês estão vendo aí na figura. Aí a subunidade alfa ela vai se dissociar, ou seja, vai se separar da subunidade beta e gama e se difundir para interagir com proteínas efetoras, tá? Então a atividade aí dessa subunidade alfa vai resultar em hidrólise do GTP a GDP, tá? Então isso vai levar à reassociação da subunidade alfa com a subunidade beta e gama, dando início a um novo ciclo. Tá? Então, quando ela se reassocia de novo à subunidade beta e gama, novamente esse receptor ele torna-se inativado. A gente tem aí 2 moléculas muito importantes, que são moléculas efetoras, né, que vão interagir com a proteína G. A gente tem a primeira molécula aí, efetora muito importante, chamada adenilil ciclase, e a gente tem outra molécula aí super importante, chamada fosfolipase C, ou PLC. Nessa figura aqui vocês podem ter um resumo de como acontece a cascata de reação a partir da ativação, né, do receptor ligado à proteína G. Então, o que acontece a princípio? Eu vou ter ali um hormônio, vai se ligar ao receptor,
né? O hormônio verdinho. Aí o receptor ocupado pelo ligante vai interagir com a proteína G. O que vai acontecer depois? A proteína G vai liberar GTP e vai liberar o GDP, né, que é a forma inativa, e ligar o GTP, tornando-se ativa. Olha lá, a subunidade alfa vai se separar da subunidade beta e gama, como eu acabei de explicar, né? E vai ativar aqui, ó, ela vai encostar nesse verdinho que é a fosfolipase C, ativando essa fosfolipase C. A fosfolipase C ativada, ó, vai hidrolisar o fosfatidinoxitol, 4,5-bifosfato, que é outra molécula importante, que vai formar aí outro segundo mensageiro, tá? Que é o inositol trifosfato e o diacilglicerol. No caso vão ser dois, né? O que vai acontecer depois? Esse IP3 vai se ligar a um receptor específico no retículo endoplasmático, promovendo liberação de cálcio que vai estar estocado no retículo endoplasmático. Então esse cálcio vai ser liberado. O que mais? Cálcio e diacilglicerol vai ativar a proteína C. E a proteína quinase C vai catalisar a fosforilação de proteínas que mediam a resposta celular ao hormônio. Então isso aqui tudo se configura uma cascata de reações, né, celulares que aconteceram, né, partindo da ligação do hormônio a esse tipo de receptor, que é um receptor ligado à proteína G. Ele vai ativar, né, uma cascata de reações ligados, né, que vão fazer ligações aí com segundos mensageiros químicos na célula, né, que vão ativando aí sucessivas reações dentro da célula até a célula conseguir aquele efeito desejado pelo hormônio, tá? Quando as células-alvo são expostas por um longo período a altas concentrações de um ligante estimulador, elas podem se tornar dessensibilizadas ou adaptadas. O que é uma célula se tornar dessensibilizada? Significa que aquele ligante, né, aquela molécula sinalizadora, já não faz mais tanto efeito como antes, né? Por quê? Porque aquele receptor ele se acostumou com aquela molécula, tá? Bom, outro tipo de receptor é o receptor enzimático, tá? O mecanismo de ação dele é a da fosforilação proteica e da cascata das quinases. A interação com o ligante vai induzir uma dimerização. O que é uma dimerização? É a transformação de um dímero em monômeros, tá, das cadeias do receptor, aproximando domínios de quinases de dois receptores. Então, esse processo vai levar à fosforilação de múltiplos resíduos de tirosinas, tá, que é um processo conhecido como transaltofosforilação. Então, após a ativação induzida pelo ligante, esses receptores sofrem dimerização, como eu já expliquei, e transfosforilam resíduos de tirosina. Vocês estão vendo aqui nessa figura, os resíduos de tirosina estão aqui do lado citoplasmático, ó, do receptor, né? E aí vão acontecer as reações. Os resíduos de tirosina que vão ser fosforilados, eles vão servir então como sítios de ancoragem de alta afinidade para outras proteínas intracelulares, né, que constitui o próximo passo na cascata de transdução de sinal. Como vocês estão vendo aqui nessa figurinha, ó, o domínio tirosina quinase, né, essa parte aqui dentro, voltado para dentro da célula, né, eles vão ser fosforilados. Esses pezinhos aqui são fósforo, né, são fosfatos, desculpa, que vão se ligar a esses resíduos de tirosina. E a partir daí eles vão poder ancorar proteínas, né, intracelulares, que é o próximo passo aí da cascata de transdução de sinal. Como vocês estão vendo nessa próxima figura, ó, essas estruturazinhas com números, né, 1, 2, 3, são as proteínas sinalizadoras intracelulares que estão ligadas ao quê? As tirosinas fosforiladas, tá? Então aí vai ser o próximo passo da sinalização.